Todos me ouvem? Richard, escuta? Ok. Podemos iniciar então. Pelé, está me escutando? Pelé? Ok, temos quórum já. Abertura da sessão. Sobre a proteção de Deus, iniciamos os nossos trabalhos, cumprimentando as senhoras vereadoras, os senhores vereadores, servidores desse Poder Legislativo, profissionais de comunicação social, aos telespectadores que nos acompanham pela internet, declaramos aberta a 38ª sessão ordinária da 4ª sessão legislativa do primeiro período legislativo da 18ª legislatura, virtualmente. A presidência convida. Alguém gostaria de ler o versículo bíblico? Vereador Iracema? Amanhã o vereador Maurício, depois na quarta o vereador Jaime. Vamos ver se eu lembro, né? Minha cabeça é boa. Vereador Iracema. Felipe perguntou para Jesus: mostre-me o rosto do Pai e me basta. Jesus falou para ele: estou tanto tempo com você e você não me conhece? Quem conhece a mim, conhece meu Pai. Quem vem a mim, vem ao meu Pai. Então nós precisamos conhecer o Senhor enquanto estamos nesse mundo, nessa terra. Que o Pai, o Filho e o Espírito Santo é uma pessoa só. João 14, capítulo 8, versículo 8. Obrigado, vereadora Iracema. A presidência... pulando aqui já. Pequeno expediente, artigo 121, 125 do Regimento Interno. Considera aprovada a ata da 37ª sessão ordinária, realizada em 3 de junho de 2020, se nenhuma vereadora ou vereador apresentar reclamação conforme o artigo 120 do Regimento Interno. Está aprovado. A presidência convida o primeiro secretário para fazer a leitura das correspondências recebidas. Vereador James Schroeder. Boa tarde, senhoras vereadoras, senhores vereadores, senhor presidente. Essa secretaria recebeu os seguintes projetos. Primeiro, o projeto de lei ordinária de número 53/2020, de autoria do vereador Jaime Evaristo, que altera o subsídio dos vereadores, previstos para a atual legislatura, 2017-2020, previsto no artigo 1º da Lei 8.259, de 24 de junho de 2016. Serão reduzidos na razão de 30%, cuja redução se ajusta também ao subsídio do vereador no exercício da presidência da Casa Legislativa, previsto no artigo 4º da mesma lei. Também o projeto de lei ordinária de número 59/2020, de autoria da vereadora Tânia Larson, que dispõe sobre a proibição da utilização de cerol, linha chilena e similares, que contêm um produto ou substância cortante, bem como a proibição total da prática de empinar pipas em locais a menos de 200 metros de qualquer ponto de fiação elétrica ou telefônica no município de Joinville. Ainda o projeto de lei ordinária de número 60/2020, de autoria da vereadora Iracema do Retalho, que denomina a via pública. Ainda o projeto de lei ordinária de número 61/2020, de autoria do vereador Cláudio Aragão, que acrescenta o artigo 15b à Lei 6.705 de 2010, que instituiu o Sistema Municipal de Cultura e dispõe sobre as diretrizes, composição e funcionamento do Conselho Municipal de Política Cultural e da outras providências. E, para finalizar, o projeto de resolução de número 12/2020, da autoria da vereadora Tânia Larson, que veda a nomeação para cargos em comissão de pessoas que tenham sido condenadas pela Lei Federal 9.605, de 12 de fevereiro de 1998, a Lei de Crimes Ambientais, no âmbito da Câmara de Vereadores no município de Joinville. Eram estas as correspondências, caros vereadores. Ok, vereador James, obrigado. Horário destinado aos partidos políticos. Cidadania. Vereadora Ana Rita. A vereadora Ana Rita estava aqui na plataforma. Bom dia, senhor presidente. Boa tarde, senhor presidente, prezados colegas, né? Vereadores e vereadoras, público que nos assiste. Uma boa tarde, então.
Eu vou falar hoje sobre a questão da volta dos ônibus e, pelo que eu pude verificar, hoje de manhã deu tudo certo. Mas eu gostaria de repetir, então, algumas das normas para você que está nos escutando em casa, que faz uso do sistema de ônibus, né? Que, por exemplo, as máscaras são obrigatórias para os usuários do ônibus, o motorista, os funcionários da empresa. Todos devem usar máscaras, né? Não há venda da passagem embarcada. A pessoa tem que comprar antes, tá? Porque não pode comprar dentro do ônibus. Pessoas com idade igual ou superior a 60 anos não vão poder andar de ônibus, porque estão mais sujeitas à doença do que pessoas mais novas. Não que as mais novas também não possam pegar, mas os mais idosos, por às vezes já terem outras doenças já instaladas, eles não conseguem, eles não devem andar de ônibus. Os ônibus vão andar com 60% da ocupação máxima permitida. E quando atingem esses 60%, naquele luminoso externo, o ônibus já vai estar marcado que atingiu 60%. Quer dizer que quem estiver no ponto e ver o ônibus passar, ele já vai ver que aquele já não dá mais. Tem que esperar um próximo, né? Pede-se aos munícipes, aos usuários dos ônibus, que obedeçam à numeração, à demarcação das filas, o espaço que tem que ter nos terminais ou nos pontos entre uma pessoa e outra. Isso é muito importante. Evitar usar celulares ou manusear outros objetos dentro do ônibus enquanto não higienizar as mãos com álcool, que sempre estará à disposição nos ônibus também. Interessante é que vai haver uma barreira sanitária nos 10 terminais da cidade, né? Onde então eles vão medir as temperaturas das pessoas. E caso pessoas tenham temperatura alta, já vão ser encaminhadas para o posto de saúde mais próximo ou aonde eles vão verificar isso aí. Então, a equipe de fiscais do CEINFRA é que vão estar dentro dos terminais verificando tudo isso. E as pessoas que se negarem a seguir as regras, aí então esses fiscais irão chamar a Guarda Municipal e, se preciso for, a Polícia Militar. Então, eu acho que com a boa vontade de todos, é possível fazer esse retorno de uma forma tranquila, que se evite o contágio. Então, já que foi determinado, que se faça como tem que fazer. Era isso, obrigada. Obrigado, vereadora Ana Rita. Agora o PROS, vereador Paraíba. Só um minutinho, vereador. Boa tarde, senhor presidente, vereador e vereadoras, e a vocês que nos assistem nas redes sociais. Hoje houve a discussão do meu projeto 220 de 2019. Eu não sei se o vereador Richa, ele não estava me vendo, não. Eu pedi a palavra várias vezes e ele não deixou eu falar, não sei, que eu queria falar a respeito do projeto, que o projeto é acabar com as diárias dos vereadores, não mexe em servidor. Era isso aí que eu queria deixar bem claro. E outra coisa, estou entrando com a moção 171/2020, com um projeto a respeito dos músicos, com a prefeitura, para a prefeitura incentivar esses músicos, que os músicos foram os primeiros a parar e vai ser os últimos a voltar. Ali que na casa eles se reúnem com a cultura para sair um projeto ali, incentivando música ali, uma live, um exemplo, que ali que vem uma quantia para ajudar eles, porque tem muito músico que só depende da música, né? Tem aqueles que eles trabalham na empresa, beleza, mas tem uns que estão passando até fome, cara, nessa cidade. Eu acho que é uma coisa que a gente tem que ver. E entrei com essa moção aí, e peço ajuda aí, meus colegas vereadores, que a gente aprovar essa moção e a gente se reunir ali com o executivo e a cultura para fazer uma ação a favor dos músicos. Obrigado, presidente. Ok.
Ok? Agora o PSD, vereador Fábio D'Alonso. Abre mão. O MDB, quem vai falar? O líder. Quem vai falar? Vereador Roque Matei. Vou usar aqui só uns 5 minutos, já passo a palavra para o nosso líder do governo, vereador Richard. Eu queria, primeiro, cumprimentar todos os vereadores, presidente, a mesa, os demais vereadores, quem nos assiste pela TV Câmara, também pelo YouTube. Final de semana, lendo uma série de jornais e reportagens, né? Eu vi ali uma notícia, né? Que semana passada o dólar baixou 6,6%, baixando abaixo de R$5. Desde 26 de março nós não tínhamos um dólar abaixo de R$5, vereador Ninfo. O senhor que é um investidor aí, né? E a Bolsa, só a semana passada, subiu 8,28%, né? Isso mostra aí um otimismo, né? Por que eu trouxe esse assunto? Porque eu quero falar dos ônibus também, né? Tudo isso mostra o que está acontecendo, as análises, né, dos especialistas, mundo afora, né? E a gente vê que houve uma abertura gradual lá no Reino Unido, na França, na Alemanha. E quando nós começamos a nos comparar nos times, nos tempos, né? Esses países, eles foram o epicentro algumas semanas atrás, né? E nós estamos sendo epicentro agora. Então, a volta dos ônibus, ela é extremamente bem-vinda, vereador Jaime Evaristo, mas nós temos que sempre olhar os cuidados, a listagem daqueles protocolos, né? Para que as pessoas olhem muito isso, né? Porque nós estamos voltando com a economia começa a girar, o otimismo começa a voltar, essa reabertura tem a volta dos empregos, né? A gente viu também notícia lá dos Estados Unidos, que era para ter uma notícia sombria, e de repente tinha 2,5 milhões de empregos. Então, é importante a gente voltar à normalidade, entre aspas, uma normalidade que não é mais como antes, mas uma nova normalidade, mas que a economia ela precisa andar, né? E a gente ouve aí muitos especialistas, e nós aqui também sabemos que se o cidadão não sair para buscar o pão de cada dia, daqui a pouco nós vamos ter uma outra pandemia, que é a pandemia da fome, da pobreza, da miséria, enfim, nós precisamos voltar, e a engrenagem da economia, das nossas vidas precisam voltar ao normal. Então, a volta dos ônibus, ela é muito salutar, veio num momento bem importante para nós. Agora temos que usar com sabedoria, né? Esse serviço que voltou para nós aqui. Então, assim, hoje, vendo as reportagens e acompanhando também, eu dei uma volta pela cidade e vi que realmente a população joinvilense é uma população disciplinada. Nós estamos usando com sabedoria os ônibus. A gente viu o ônibus circulando, todo mundo sentado, não tinha aglomeração dentro dos ônibus, enfim. Então, parabéns, eu quero parabenizar a população joinvilense, os empresários, enfim, todos os que estão aí tendo esse olhar de retorno, um olhar positivo, isso é importante, né? Então, parabenizar a população, de uma forma geral, pela volta desse serviço. Quero parabenizar o nosso prefeito Udo, que lutou bastante também, junto com a Câmara de Vereadores, para que esse serviço voltasse o mais rápido possível, né? Sensibilizar o nosso governador, que nesse final de semana estava festejando no Hotel Fazenda. Acho que essa festa que ele estava fazendo, nós temos que ver o porquê que ele estava festejando, com tanta coisa acontecendo lá no governo, e o nosso governador vai para um Hotel Fazenda, não usa máscara e faz uma festa junina lá. Temos que cuidar com isso também, governador, né? Nós temos que ser exemplos para a comunidade. Então, eu quero parabenizar, dizer que estamos voltando, o Brasil está dando sinais aí de que está voltando de uma forma gradual, mas está voltando firme, né? Nós também tivemos sinais de que o cenário político nacional não houve tantas discrepâncias aí, né? Apesar do que está acontecendo lá em Brasília. Então, eu quero voltar aqui à nossa Joinville. Parabéns a todos os cidadãos de Joinville pela volta.
do transporte coletivo e do uso racional desse serviço. Agora precisamos começar a pensar no outro retorno, que é o retorno das atividades escolares também. Semana passada, vereador D'Alonso, nós tratamos isso, e os outros vereadores da comissão do coronavírus, do retorno das atividades a nível superior, mas nós precisamos olhar os outros níveis, principalmente o nível técnico, que são adultos, a grande maioria são adultos que estão fazendo um curso técnico. Então nós temos aí redes de escolas técnicas aqui em Joinville que precisamos pensar nisso, e também precisamos pensar no ensino básico, num retorno aí de uma forma também racional, mas esse serviço também precisa voltar a funcionar na nossa cidade. Era isso, eu passo a palavra ao vereador Richard, que vai dar continuidade aí ao espaço do MDB. Um abraço. Obrigado. Obrigado, nosso líder, vereador Roque Matei, senhor presidente, senhoras e senhores vereadores. O vereador Roque falou sobre a queda do dólar. O Brasil realmente é uma economia a ser estudada, né? No dia 10 de abril, nós utilizamos das reservas cambiais, que foram repassadas a totalidade a esse governo que aí está fazendo a administração da nossa pátria. 360 bilhões de dólares eram as nossas reservas cambiais. Portanto, a dinheiro de hoje, nós teríamos aí 1 trilhão e 300 bilhões de reais de reservas cambiais. Só que no dia 2 de abril, nós utilizamos 10%, pouco mais de 10% dessas reservas para comprar dólar para conter. O mundo responde isso imediatamente. O Brasil parece que respondeu isso quase 3 meses depois, 3 meses depois desse uso dos recursos. Mas apenas para fazer uma consideração, vereador Roque, eu sou muito otimista, torço pelo Brasil, estou dentro de um avião que tem um presidente que o pilota, e nós temos que torcer para que essa aeronave aterrize daqui a 4 anos, ou se o povo brasileiro assim entender que ele deu os outros 4 anos e eventualmente saia candidato. Mas eu sou de números e observo algumas coisas de forma muito... claro que como um bom brasileiro otimista, mas preocupado por algumas ações. E aí alguns receios da classe política, e nós nos incluímos com medo de discutir assuntos importantes, né, a partir de Brasília, a questão das eleições. A estimativa de gastos dessa eleição será bastante gigantesca, não só dos recursos públicos, mas do empenho de cada um. São 5.400 municípios, e nós temos aí algo inédito acontecendo, um verdadeiro incógnito em relação às próximas eleições. É preciso realmente pensar nisso com bastante carinho, observando que nós vamos gastar muitos recursos com a saúde do nosso país, da nossa gente, para manuteni-la, para buscar um entendimento em relação a determinados procedimentos em um país, em um estado de uma forma, em outro estado de outra, como se todos não fizéssemos parte de um único país, e que as pessoas que moram lá no Chuí não viajem ao Iapoque, e assim, eventualmente, nós saímos de um canto ao outro e nos visitamos, nos descobrimos e nos conhecemos, né? É porque o Brasil é um continente. E essas regras, elas nos preocupam. Então, a Câmara de Vereadores fez um papel bastante importante enquanto cada um cobrou do seu jeito, né? Nós, com o espírito republicano, entendemos aí, sugeri que nós fizéssemos um encaminhamento, todos os vereadores fizeram isso, o vereador Cláudio Aragão, como presidente, nos representou junto ao governo do estado, que tem uns protocolos lá, e aí eu quero chamar a atenção. O prefeito tem 78 anos, e nós, quando nos dispusemos a conversar com ele, eu vejo que a possibilidade é grande, guardada todas as condições de atendimento. Já o governador preferiu, estando aqui em Joinville, dentro de um diagnóstico que precisa. Aí eu quero expressar aqui a minha opinião ao governador. Governador, o senhor deve ouvir mais as pessoas, não só que estão do seu lado, porque as pessoas que estão do seu lado, eu venho de uma formação que Vossa Excelência também passou por isso, governador. O senhor também é militar, embora o senhor seja de uma classe mais elitizada, eu sou da classe que dá, né, que está na rua, que está fazendo segurança pública. Eu sou praça e tenho muito orgulho disso.
embora de vez em quando alguém fala que cabo parece um desmerecimento, eu penso que não. São essas pessoas que usam da sua capacidade, da sua vocação, da sua determinação para manutenir a vida de cada um dos cidadãos. E o governador, o senhor tem que ouvir as pessoas do governo inteiro. O senhor não pode ouvir só o coronel Márcio, que está ao seu redor, parece que proibindo. Há uma dificuldade de chegar no governador, que é uma coisa de outro mundo, sabe? Parece que são seres, sei lá, de outro planeta, alienígenas, que são infectados com ideias dos terráqueos que vivem aqui no planeta, portanto, conhecem as dificuldades, a ausência de recursos e de investimentos aqui no nosso município. Eu entendo que o prefeito, como anfitrião, como representante mor da nossa cidade, recebeu o nosso governador, é importante, mas tem que considerar também que o governador, por diversas vezes, criou muita dificuldade em ouvir as nossas ponderações, né? Nós viemos aí observando há muito tempo e é uma distância muito grande de se levar a todas as sugestões. Existem demandas na cidade. Eu me lembro bem que no governo MDBista, e aí era o Eduardo Pinho Moreira, o governador, porque o outro estava em plena campanha ao Senado. E nós sugerimos uma pauta por uma indicação do deputado federal Mauro Mariani, que numa conversa que tive com ele, ele falou, olha, é importante levar isso aqui, isso já é uma lei federal. E o presidente da Celesc é uma pessoa do governo, é importante levar essa consideração, que tratava da questão de subsidiar os eletrodependentes. Pois bem, por uma estranheza, né, quando nós levamos essa ação, recebemos um ofício, aliás, o ofício não foi encaminhado ao vereador Richard Harrison, o ofício foi encaminhado à Câmara de Vereadores, porque eu fiz dentro dos parâmetros da representatividade do Poder Legislativo, não do gabinete do vereador Richard Harrison. Levei isso ao Zivert, que era o presidente da Celesc, que surpreendentemente toma uma resposta que jamais imaginei que poderia receber, um descaso total, dizendo que não havia possibilidade. E aí a estranheza de tudo isso é que o governo que assume, isso tudo para falar que o governador, de vez em quando ele vem a Joinville, mas ele não fala nada para ninguém, né? E foi uma rua aqui no meu bairro, inclusive, na rua Francisco Bernardo Becher, que é uma rua que está pautada lá para pavimentação e que falta alguns reparos finais lá no projeto, mas que vai para a pavimentação. E ele chega lá e anuncia, junto com o presidente da Celesc, essa ideia que tivemos, claro, porque eu discuti isso com os nossos legisladores e, portanto, compreendemos nós que era importante que se fizesse isso e que o governo fizesse esse movimento. Mas, infelizmente, não aconteceu. E ele saiu de Florianópolis, veio aqui, fez uma visita surpresa, não conversou com absolutamente ninguém, pediu silêncio absoluto à vinda dele aqui. E agora, né, que está lá em um mar revolto, apenas com um dedo de fora e uma boia que está furada, ele alicerçam pessoas que não compreendem a vida da sociedade joinvilense. Aliás, se eu pormenorizar isso dentro da Polícia Militar, por exemplo, nessas duas funções que organizam esse modelo ultrapassado de polícia, que é um modelo de 18 níveis de função, os nossos soldados, cabos e sargentos conhecem muito bem a nossa realidade e compreendem muito bem que a pedido do nosso povo, da nossa gente, transferem essa insatisfação da segurança, mas aqueles que orbitam nas cadeiras de couro confortáveis, com ar-condicionado e, em sua volta, uma série de pessoas fazendo e lhe servindo como se fosse um império e não uma república, nos deixa extremamente preocupados com o país, porque são coisas como essa que eu imaginei como legislador trazer, equalizar as condições para que isso aconteça e que nós pudéssemos construir algo diferente para a nossa sociedade. Porque essa polícia tem 182 anos e o bombeiro foi na mesma linha, porque a polícia vai tomando para si algumas responsabilidades, claro, com todo o respeito às necessidades da nossa gente, mas que quando passam a fazer as suas gestões, eles esquecem daquele povo sofrido, daquela gente que precisa realmente
de atenção. Mas isso tudo apenas para dizer que eu conheci o governador, me visitou na unidade prisional, éramos nós diretores da Secretaria de Justiça, ele tinha uma missão e eu outra, né? Mas imaginei eu que ele pudesse realmente trazer alguma coisa de nova, né? Mas ele se escorou no mesmo modelo da organização militar, que ela é muito funcional aonde ela está atuando. Mas no governo não pode ser assim. Eu não tenho que prestar continência e nem me escorar em posições, em estrelas para chegar a falar com o governador. Não foi para isso que o povo catarinense lhe elegeu. Muito pelo contrário, foi para que pudesse estar junto à nossa comunidade. E meu conselho, enquanto político de uma legislatura à frente à sua, ou de alguns anos à frente ao seu, na função pública, não ouça só as suas estrelas que estão em sua volta. Ouça a comunidade, porque as estrelas à sua volta, elas orbitam muito bem em volta do Sol, mas elas não conseguem sentir ou extrair do sentimento do povo o que realmente é conveniente a esse povo, né? Claro que guardada todas as responsabilidades legais, mas essa coisa de ficar muito no estrelismo não resolve os problemas da nossa gente. Portanto, algumas coisas que está fazendo aqui o prefeito por uma decisão dele, o governo do estado lavou as mãos, não tomou uma posição e criou uma série de dificuldades, e agora, para resolvê-la, ele, flutuando, né, novamente, náufrago em um mar revolto, com os seus salva-vidas todos furados, está se agarrando no que pode para tentar terminar o seu governo ou se conseguir fazê-lo, né? Então eu sugiro que comece já ordenando aqueles que estão à sua volta. Coloque pessoas que possam compreender a necessidade desse povo. Esse pessoal que está à sua volta não consegue compreender e inibe a chegada daqueles que podem apenas por posição, onde já se viu vir numa Câmara na Câmara de Vereadores, ouviu o presidente da Câmara, com todo respeito, preside aqui a nossa Câmara, mas ele tem as ideias dele, eu tenho as minhas, e cada um dos nossos legisladores tem as suas ideias. O senhor tem um legislador dentro deste município, que é inclusive do seu partido. Ouvi-los faz parte da expressão republicana. Se não consegue, em uma sala, colocar todos, reserve um tempo na sua agenda. O senhor está na maior cidade do estado, a cidade de Joinville, a cidade que nasci, a cidade que representa esse estado, uma quantia significativa em impostos e taxas. Portanto, dê o respeito que Joinville merece, e quando vir aqui, ouça todas as diferentes ideias, quando puder vir a Joinville novamente. Obrigado, presidente. Próximo partido, PL. Quem vai falar? Vereador Maurício, quem vai falar? O senhor? Eu, presidente. Ah, é o Ninfo? Desculpa. Perfeitamente. Muito boa tarde. É que tu estava do lado esquerdo, meu agora está do lado direito, não achava você. Valeu. Mas eu sou do lado direito mesmo, presidente. É o lado direito meu. Colegas vereadores e vereadoras, muito boa tarde a todos vocês. Prazer enorme estar novamente essa semana com os parceiros. Nós temos um vídeo preparado que eu vou pedir à técnica a gentileza de rodar rapidamente, pouco mais de um minuto, para nós podermos falar um pouco sobre o tema. Por favor, a técnica.
Bom, senhores e senhoras, quando vejo essas notícias, é que sinto a nossa Câmara de Vereadores inoperante. É o que eu vejo que deixamos de dar a Joinville o que ela merece e o que a nós, os joinvilenses, confiaram. Vejam os problemas que os munícipes enfrentam diariamente e que é ignorado e menosprezado pela base governista desta casa. Mesmo tendo conhecimento de tantos problemas, alguns vereadores despendem o seu tempo, do tempo de sua assessoria, despendem da sua atuação legislativa, despendem do tempo e do recurso desta Casa de Leis para me atacarem, ao invés de somarmos esforços para melhorar a qualidade de vida das pessoas que moram e que respiram Joinville. Sempre pautei minha atuação aqui pela coerência. Se aciono alguma ferramenta do regimento interno, é porque as mesmas são reiteradamente desrespeitadas. Levo muito a sério o juramento que realizei quando entrei nesta casa. Caso contrário, seria só mais uma hipocrisia dizendo que devemos seguir as leis que aqui elaboramos, aprovamos e, na prática, não as respeitamos. Por acreditar que precisamos ter um trabalho mais efetivo nessa casa, manifestei meus repúdios a essa situação aos vereadores do Bloco de Independentes e, juntos, fizemos um requerimento que recebeu o número 60/2020 ao presidente Cláudio Aragão para que, enquanto estivermos trabalhando de maneira remota, possamos realizar semanalmente, nas quintas-feiras, das 17 às 19 horas, uma sessão extraordinária para darmos seguimento exclusivamente aos trabalhos do Legislativo Municipal. Lembrando que nas sessões extraordinárias não há horário destinado aos partidos, conforme o artigo 114 do Regimento Interno. No mesmo requerimento, solicitamos a suspensão do tempo facultado aos líderes, uma vez que todos os líderes podem utilizar o horário destinado aos partidos para realizarem suas manifestações, uma vez que, somado o horário destinado aos partidos e o tempo concedido aos líderes, passa-se, na grande maioria das vezes, mais de 1 hora e meia discutindo e discursando. O objetivo é um só: criar maior agilidade e foco nas deliberações das proposições que estão paradas nesta casa, de modo que possamos discutir ações que, de fato, possam trazer melhorias para a vida dos joinvilenses. Era o que continha, senhor presidente. É o meu requerimento. Ok. Agora o PSDB. Quem vai falar? Vereador Rodrigo Facchini. Por 9 minutos, vereador. Senhor presidente, colegas vereadores, vereadoras, quero cumprimentá-los e também cumprimentar aos que nos acompanham por essa sessão, por essa plataforma, aos servidores desta casa. Eu acho que aqui cabe algumas reflexões. Eu quero, de forma muito fraterna e muito respeitosa, começar uma reflexão em relação à nota que a vereadora Ana Rita soltou e que circulou no último final de semana, vereadora. E eu não, claro que não venho aqui para esse momento fazer nenhum tipo de ataque, diferentemente daquilo que a senhora tentou fazer. Quem acompanha a minha trajetória política, e não é só nessa legislatura, de várias as legislaturas, eu nunca fui no campo pessoal e sempre no campo das ideias, sempre respeitando as pessoas, os posicionamentos, mas quando necessário questionando os posicionamentos. É isso que eu quero fazer nesse momento. Quando Vossa Excelência, quando a senhora vai a público dizer que é uma assessoria de um grupo de atores, especialmente a tentativa da abertura da CPI é uma ação eleitoreira, eu quero, assim, de forma muito fraterna
e muito respeitosa, dizer que a senhora ocorre a um grave engano, né? Até porque, se nós hoje, e eu já fiz inclusive essa provocação em plenário, que nós deveríamos, todos os vereadores, percorrer as ruas aonde estão as obras do Rio Matias e conversarmos com aqueles que ali vivem, com aqueles que dependem daquela obra, nós vamos perceber a gravidade da má gestão desta obra. E aí, quando eu falo de gestão, eu não estou falando só da execução, não. Eu estou falando da concepção, eu estou falando do projeto, eu estou falando da falta de uma análise criteriosa em relação às interferências. Isso é lá na sua concepção. Eu estou falando do custo dessa obra para a cidade. E aí nós temos que observar duas situações. Primeiro, o custo dessa obra por erário. O que ela custou para os cofres da prefeitura, vereadora. E segundo, e aí é um custo imensurável, o que ela custou para a sociedade joinvilense. Quantos empregos deixaram de existir? Quantas empresas deixaram de contribuir para a nossa cidade? Qual foi o custo real da ineficiência de uma obra que foi contratada para ser entregue à sociedade em 2 anos, em 24 meses? E o que ela está custando para a sociedade depois de 6 anos de obra? Então, querida colega vereadora, a senhora errou. A senhora, não sei motivada por que a sua fidelidade ao governo, cometeu um grave erro. Não é por aí. Nós chegamos à Câmara de Vereadores com um compromisso e um comprometimento de defender os interesses do cidadão joinvilense, e não do prefeito, e não do governo. Esse é o nosso papel. Esse foi o nosso juramento. Quando nós decidimos ser candidato a vereador, eu sou o papel de fiscalizar o executivo. E a constituição de uma CPI é justamente isso. É colocar em prática aquilo que foi nos otorgado através do voto. A responsabilidade de fiscalizar o executivo. E a CPI é isso. Quando uma obra que deveria ser entregue em 24 meses ela não acontece, quando a gente percebe verbalizada aqui na Casa Legislativa pelo vereador Mauricinho, que é da base governista reconhecidamente, quando ele fala que a obra deveria ter lá uma dimensão e não está sendo feito, só por isso já é motivo de CPI. E se nós formos agora conversar com o cidadão envolvido, nós vamos perceber que nós estamos prevaricando. Nós não, mas aqueles vereadores que resolveram não assinar a CPI estão sim prevaricando, porque não estamos com o nosso papel. E há pouco eu escutava, né, do vereador Roque Matei fazendo uma ironia em relação ao governador que foi numa festa. Certa vez eu vi, vereador Roque Matei, Ariano Suassuna falar daqueles que cacarejam do lado e põem o ovo do outro lado. E aqui não tem nenhuma fala pejorativa, não. Eu quero falar isso com muito respeito. É uma fala do Ariano Suassuna. O grande problema da impunidade, talvez esse é o câncer do nosso país, é quando nós só enxergamos o defeito do outro e nós não conseguimos fazer uma autoavaliação, enxergarmos as nossas falhas, as nossas mazelas, as nossas fraquezas. E o que acontece na cidade de Joinville hoje é exatamente isso. Quando nós não conseguimos enxergar o que acontece, meu amigo vereador Richard, aqui do bairro, Vossa Excelência acaba de falar que é pautado por números. Há 2 semanas atrás eu trouxe aqui na Casa Legislativa os números em relação à Covid, onde eu traçava um paralelo entre o número de infectados com a letalidade. Em Joinville é a única cidade de Santa Catarina que nós estamos com 5% de letalidade. Algo está errado, é óbvio que algo está errado. E daí? Cadê a ação da bancada governista? Aí não vale uma fala? Aí não vale um discurso? Em relação à dengue,
Vocês são testemunhas, Joinville é testemunha. O quanto eu falei, o quanto eu pedi, o quanto eu me expus falando da gravidade da dengue. Colegas vereadores, quantas pessoas hoje afetadas pela dengue em Joinville? 5 mil. 5 mil pessoas só nesse ano de 2020. E daí? Tá tudo certo? Vossas Excelências continuam elogiando a forma de fazer gestão, aonde 5 mil pessoas são infectadas pela dengue e vão me falar que está tudo certo? Me perdoem a minha franqueza, parece que vocês não estão vivendo na cidade que eu vivo. Questão da pavimentação. Vereadores vêm para essa casa, para essa tribuna, parabenizar o prefeito pela pavimentação. Agora, Vossas Excelências esquecem de falar que ele não utilizou o dinheiro do PAC da Mobilidade, 100 milhões não utilizado, e agora está pavimentando com dinheiro emprestado, que o próximo governo vai ter que pagar. O próximo prefeito. Não é o próximo prefeito, é o cidadão joinvilense. Mas só vai começar a pagar quando o prefeito deixar de ser prefeito. Vocês acham que isso realmente está correto? Vocês acham que esse é o caminho? Essa é a Joinville que nós queremos? Esta é a Joinville que nós vamos entregar para as futuras gerações? Na educação, vereador Roque, os meus filhos estudam em escola pública. Eu afirmo para vocês que, lamentavelmente, em função desse momento, os alunos não estão recebendo o conteúdo que deveriam receber e o professor está trabalhando muito mais sem receber as condições da Secretaria da Educação. Cadê os tablets? Que foi tanto falado que a Joinville estava fornecendo aos seus alunos. Então, são essas as incoerências que nós precisamos pautar. Afinal de contas, esse é o nosso papel, no campo das ideias, nunca no campo pessoal. Eu quero falar aqui, mais uma vez, eu respeito todos os vereadores. Por alguns, tenho satisfação de ser amigo. Por alguns, eu, inclusive, tenho grande admiração, independente de ser do bloco governista ou do bloco dos independentes. Agora, no campo das ideias, eu quero sim ter sempre a condição de pautar esse debate, respeitando a todos, mas que a verdade esteja em primeiro lugar. Nós precisamos sim reconhecer as fragilidades da nossa cidade. Aí sim, nós estamos cumprindo com o nosso papel, que é ser vereador e que é representar a vontade, o interesse e o direito do cidadão joinvilense. Muito obrigado, senhor presidente. Agora o PSL, por 3 minutos. Eu lembro que os líderes, depois eu vou abrir para os líderes, tá? O líder é somente depois do tempo partidário. Mas a gente vai, quando terminar o tempo partidário, vou fazer questão de perguntar e a gente vai escrever. Eu estou vendo que alguns vereadores estão levantando as mãos. Eu só posso liberar depois do tempo partidário. Agora nós estamos na ordem dos partidos. O PSL, vereadora Tânia. Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, quem nos assiste pelo YouTube. Nós comemoramos dia 5 de junho o Dia do Meio Ambiente. Um dia de conscientização, um dia de reflexão em relação ao que estamos fazendo para a preservação da nossa natureza, a prevenção também da nossa saúde, que paralelo trabalhamos os dois juntos. E acompanhando todos esses processos de dengue, né, caótico aqui em nossa cidade, de 4.849 pessoas infectadas, inclusive essa semana até um veterinário amigo nosso, fui pedir uma ajuda para ele, olha, estou em casa porque eu estou com dengue, né? Então é bem complicado mesmo, e ele disse assim, olha, os sintomas são horríveis, mas também verificando as ações que o poder público está fazendo, que foi feito no Aventureiro, feito em Piraberaba, onde somente num local 12 caminhões de entulhos. E nesse mesmo local eu estive no final de semana, o pessoal colocando entulho novamente. Então eu venho aqui fazer um apelo para a comunidade.
por favor, nós podemos, um ajuda o outro, poder público, mas a comunidade também tem que se ajudar. A comunidade também tem que trabalhar a conscientização e colocar o lixo reciclado no local certo. Hoje nós temos a Ambiental, que faz um trabalho muito bom, móveis que não tem mais serventia, rapidamente deixou na frente da sua casa, eles estão recolhendo. O lixo reciclado passam no dia correto, colocando só embalagens corretas. Eu, às vezes, passo em condomínios e vejo aquela mistura de lixo, o reciclado junto. A própria comunidade tem que ajudar, a própria comunidade tem que se conscientizar que a dengue é um problema nosso, é um problema de todos nós. E depende de nós a conscientização e a diminuição de toda essa doença. É a mesma coisa a Covid. Se a gente não faz a lição de casa, vai dar problema lá na frente na área de saúde. Então, da mesma forma, eu venho fazer um apelo à comunidade. Por favor, cuidem com seus quintais, não deixem água parada. Era isso, senhor presidente. Ok. O PSC, quem vai falar? PSC, vereador Jaime Evaristo. Obrigado, senhor presidente. Tive alguns vereadores do PSC, vereador Lio, vereador Jordão. A gente reparte. Ok. Senhor presidente, nobres pares, munícipes que nos acompanham nessa plataforma virtual, boa tarde a todos. O dia 8 de junho de 2020 se trata de uma importante data que ficará marcada no nosso município. Pois nessa madrugada, o transporte público municipal voltou a atender a comunidade joinvilense. Foram quase 3 meses de paralisação, ocasionada pela pandemia mundial da Covid-19, coronavírus. A paralisação ocorreu com forma de precaução, no entanto, acabou trazendo muitos transtornos para a comunidade, principalmente para aquelas pessoas que dependiam dos ônibus para poderem se deslocar aos locais de trabalho e para outras atividades. Sem esse importante serviço, muitos trabalhadores tiveram que se desdobrar para poderem chegar às empresas, a fim de ganhar o pão de cada dia, para poderem sustentar a família e honrar seus compromissos. Nós cobramos e lutamos juntos para que a comunidade fosse atendida com o retorno do transporte público, pois uma vez que as empresas e outros estabelecimentos estão em funcionamento, os trabalhadores precisavam ser atendidos nesse particular. Hoje foi a vez do transporte público municipal, mas esta semana também receberemos a volta do transporte eficiente, atendendo aquelas pessoas portadoras de deficiência física e que contam com o transporte eficiente para poderem estar nas consultas médicas, para a realização de exames e outros procedimentos relacionados à saúde. Fico feliz porque estávamos na expectativa do retorno dos ônibus para atender a nossa comunidade joinvilense. Sabemos que os procedimentos de prevenção continuarão, pois ainda estamos vivendo uma pandemia mundial. A utilização de máscaras, o uso do álcool gel nos próprios coletivos e terminais, além de questões de distanciamento e outros requisitos, serão levados a sério para evitar que as pessoas se contaminem com o vírus. Agradeço a todos que abraçaram essa causa, levando em conta a preocupação daqueles trabalhadores que estavam sofrendo devido à paralisação do transporte municipal. Nobres pares, o importante é quem ganha, e quem ganha é o povo. Muito obrigado, e quero agradecer a todos os senhores, todos nós que lutamos por isso.
O povo pediu, o povo clamou, o povo veio a nós para que lutássemos sobre esse caso do transporte. O executivo fez a sua parte. Quando o governador não faz, o executivo fez a sua parte. Quando nós, juntos, pedimos para que o governo estadual desse autonomia aos municípios. O município conhece a realidade. E como isso veio acontecer, o município decretou e voltou o transporte. Parabéns ao executivo. Mas quem ganha hoje, quem está de parabéns hoje, seus vereadores, é a comunidade, é o povo que precisava urgentemente do transporte. Então, não podia deixar de falar desse dia de hoje, segunda-feira, dia 8 de junho de 2020, o dia onde a comunidade está de parabéns, porque pela volta do transporte coletivo. Senhor presidente, eu deixo esses 4 minutos aí aos vereadores do PSC, tem o vereador Lio, o vereador Jordão. Quem vai falar? PSC, quem vai falar? Não tem mais ninguém, vereador Jaime. Abre do Jaime. Oi, Jaime. Ok, presidente, obrigado. Obrigado. PDT, vereador James. Abro mão. Terminamos o tempo partidário, agora as lideranças de bancadas. Quem gostaria de falar? Líderes de bancada, vereador Maurício Peixe. Ana Rita. Alguém mais? Roque. Quem mais? Como líder? Por enquanto, não. Ok. Bom, vereador Maurício Peixe. Boa tarde, presidente, senhoras e senhores vereadores. Presidente, hoje eu fiz uma visita na CEPROT, Secretaria de Proteção, onde visitei lá os alunos que estão lá na formação para assumir como guarda municipal. Os senhores sabem que foi uma grande luta desta casa, fizemos reuniões, até no início disseram que era só 5 que iria fazer concurso, falamos que precisávamos mais. Enfim, a Câmara de Vereadores esteve sempre junto nessa luta por aumentar o número de servidores de guardas municipais, porque é necessário. E esse grupo, eles passaram no concurso e foram já para o treinamento, para a qualificação. Eles estão, então, a partir daquele momento, contratados pelo serviço público para prestar o serviço e, nesse momento, como qualificação, fazendo todo o trabalho de aperfeiçoamento para poder assumir como guarda municipal. E agora termina no dia 23. Outros vereadores, eu sei que já conversaram, o vereador Roque, o vereador Richard está sabendo disso, mas dia 23 termina o contrato, o vereador Cláudio também, eles estiveram com eles, né? Termina o contrato. O que eu estou preocupado é que o prefeito não venha a contratar agora, ou seja, não contratar, efetivar esse contrato, e o próximo prefeito, por exemplo, não queira mais ter a guarda municipal, ou parte dessa guarda municipal, ou chamar aqueles que estão no concurso, né? Que já estão todos preparados. O que acontece, vereador Cláudio? O município já investiu bastante, o município já qualificou eles, já contratou. Agora também tem a questão da lei eleitoral, de não poder mais contratar depois. Nesse momento pode, porque eles já estão contratados. Eles já estão. Então, dentro da legislação, não tem problema nenhum, é só efetivar. Então, poderia ser. O que pode acontecer, a gente não sabe quem vai ganhar a prefeitura, o próximo prefeito não chamar ninguém, entender que a guarda municipal não é tão importante e não vai chamar, depende do prefeito. E todo esse investimento vai por água abaixo. E eles também realizam, nesse período, presidente, um trabalho emergencial, que é a saúde e também a segurança. Tanto assim que eles estão ajudando aí na questão do coronavírus, né? Em todas essas tarefas realizadas, postos de saúde ou vacinação,
Eu lembro que eu fui ali na Arena Joinville e estava lá os guardas municipais, esses aspirantes a guardas municipais, ajudando. Então, o meu apelo que eu faço hoje à Secretaria de Proteção Civil, ao prefeito municipal, que efetive esses 40, se não me engano, 45, que foram concursados. Aliás, a Guarda Municipal hoje só tem 36, agora vai sair mais um, vai ficar com 35 membros com efetivo. É muito pouco, então precisamos ter mais. Vou pedir ao Richard, vou levar a proposição à Comissão de Segurança para chamar, então, o Executivo para poder fazer um diálogo e ver qual é o pensamento. Vai efetivar ou não? Agora, corre o risco de não efetivar, jogar para água abaixo todo esse trabalho realizado. Obrigado, presidente. Quarta-feira. Ok, agora a vereadora Ana Rita. Onde está a Ana? Isso. Senhor presidente, só lembrando que eu também fui citada, ok? Então, acho que o tempo é diferente. Vereador Facchini, como o senhor mesmo disse, a verdade em primeiro lugar. É por aí que devemos caminhar. Veja só, em 2018, o Ministério Público Federal já tinha aberto uma ação civil pública, e está aberta ainda, que consta de mais de 300 páginas de laudos, de relatórios técnicos sobre a CPI do Rio Matias, sobre a obra do Rio Matias. Então, quando falou-se pela primeira vez em CPI do Rio Matias nessa casa, foi no começo do ano passado, no começo de 2019. E já existia a ACP desde 2018. Então, eu soube disso. E eu entendo que o Ministério Público é o órgão para quem uma CPI entregaria esses laudos, esses relatórios que viesse a buscar. Então, a minha pergunta é, por que é que teríamos que fazer novamente uma coisa que já foi feita? Nós temos, e é o que eu tenho feito, eu tenho acompanhado essas páginas, são mais de 300, gente, são laudos para todo lado. Eu tenho acompanhado isso aí. Então, eu acho que é um desperdício do dinheiro público nós entrarmos com uma CPI, porque vai ter gasto desnecessário para se buscar algo que já está feito. E essa questão de assinar ou não CPI, vereador Facchini, o senhor mesmo, quando teve a CPI do senhor João Carlos Gonçalves, o senhor foi contra. O senhor mesmo disse que por já existir uma ACP em relação a isso, que o senhor confiava no Ministério Público. Então, agora deixou de confiar? Então, é esse o ponto que eu me refiro. Só se falou em CPI nessa casa em 2019. Ok? Quando desde 2018 já estava pronta todo esse levantamento feito pelo Ministério Público Federal. Então, eu acho que, e também porque ninguém mais da base se manifestou a respeito publicamente, talvez uma ou outra pessoa, e eu estava sendo muito cobrada. E eu coloquei a minha posição. E a minha posição também está dentro do campo das ideias. Mas que eu acho que ela é politiqueira, ela é. Porque isso aqui vai insuflar. As pessoas acham que uma CPI resolveria o problema. Vamos fazer a CPI, opa, vai fechar o Rio Matias, vai ficar maravilhoso. É isso que o público está pensando. Não, CPI não pune ninguém. CPI só junta resultados que já existem. Era isso aí, senhor presidente. Obrigada. Vereador Roque, matei. Depois eu vou liberar para você, vereador Facchini. Vereador Roque. Bom, liberado. Bom, eu gostaria, né, de colocar algo bem importante aqui, né? Quando eu ouço, né, o vereador Ninfo, o vereador Facchini, principalmente o vereador Facchini, falando algumas questões em relação ao governo, né? Eu tenho muito orgulho de ter sido secretário e de fazer parte desse governo, né?
E eu sempre costumo olhar, é óbvio que a gente tem as nossas críticas e tratamos diretamente com o executivo, com os secretários, enfim, e nós vamos atrás para buscar solução para os nossos problemas, né? Mas nós temos que olhar também a parte cheia do copo, nós temos que ver o que foi feito, o que foi construído. E eu puxo para a minha área, que é a área da educação, vereador. Quando nós recebemos a prefeitura, isso já virou um mantra aqui na Câmara, né? Nós recebemos com mais de 10 escolas interditadas, o sistema, principalmente de tecnologia da informação, totalmente destroçado, né? Nós reformamos, melhoramos, climatizamos, trouxemos condições dignas de trabalho e, graças a tudo isso, a esse projeto maravilhoso que foi feito aqui em Joinville, hoje nós somos referência nesse trabalho que, desculpe eu te falar, mas tu desqualificou, dizendo que as aulas que são dadas, é óbvio, nós temos uma nova metodologia de ensino. Bom seria se nós tivéssemos como antes, com os alunos na escola, etc, etc. Nós estamos trabalhando com atividades não presenciais, né? E como na educação básica, vereador, para quem conhece a educação, na educação básica, as atividades não presenciais, elas são coisas, é algo novo, né? O próprio Ministério da Educação fez todo um protocolo diferenciado para tratar desse momento de pandemia, e quando a gente vê Joinville na Folha de São Paulo sendo destaque nacional, é óbvio que Joinville está dando o melhor de si, está fazendo o melhor pelas 70 mil crianças que nós temos aqui em Joinville. Então, nós temos que reconhecer, e não tem como não reconhecer, os avanços que nós fizemos na nossa cidade, na educação, na saúde, na infraestrutura, sim, porque sempre a tecla é a mesma, é o Rio Matias. E o restante da cidade? Eu acho que nós temos que olhar para o restante da cidade. Não devemos esquecer aqueles problemas que nós temos que resolver, mas nós temos que olhar o que nós fizemos pela cidade também. Então, tudo isso tem que ser levado em consideração, vereador Richard. Tudo o que nós fizemos ao longo desses anos para a população de Joinville. Isso elevou a nossa cidade a ser uma das melhores cidades para se viver no Brasil. Esses indicadores estão aí, não é um indicador criado por Joinville. É um indicador nacional da educação, da saúde, e tudo isso tem que ser levado em consideração. Então, é inegável os avanços que nós tivemos em várias áreas aqui na nossa cidade. Quanto a isso, pessoal, não tem quem não reconhece, a não ser alguns aqui dessa casa. Muito obrigado. Líder ainda, vereador Paraíba. Pode falar, Paraíba. Senhor presidente, hoje à tarde houve uma discussão na comissões de legislação do meu projeto, de autoria do vereador Paraíba. O projeto 220/2019. Esse projeto eu entrei o ano passado para acabar com as diárias dos vereadores. E fui massacrado nas redes sociais. Teve aí uma meia dúzia de vereadores que ficou bravo comigo. Mas o que eu achei interessante é que hoje a melhor coisa que tem é assim, o vereador reconhecer o erro dele. Como o vereador Aldir Nunes foi para a tribuna, me humilhou. E hoje ele me dando parabéns ao meu projeto. Eu fico feliz assim, sabe? Fiquei feliz em ele reconhecer o erro dele. E outra coisa também, você vê que nas redes sociais ali, onde eles não colocam que a autoria do vereador, do projeto 2020 é do vereador Paraíba. Interessante, né? A gente faz um projeto bom, eles não divulgam, né? Agora, quando eles querem falar mal do cara, eles procuram falar mal, que eles inventam, que é o fake news, né? Eles jogam na rede social. Mas era só isso, eu queria desabafar isso. Obrigado. Claro. Ok, agora o vereador Richard como líder. Obrigado, presidente. Eu quero ser bastante justo, porque eu fui citado e eu não sei tecnicamente a capacidade de alguns em relação a acompanhar números. A minha vida foi pautada em números. Eu cheguei dentro de uma unidade onde a reincidência era 80%. E não sei o que estou falando, se alguém duvidar isso, acompanhe números, leia a Veja, leia a Época,
leia as revistas de circulação internacional. Até na Finlândia, a unidade foi referência, sempre porque eu acompanhei números. E os números que eu apresentei, a minha responsável função que recebi enquanto administrador de uma unidade prisional foi reduzir de 80 para 19. E o resto são falácias. E da mesma forma, eu tenho observado esse governo. Ora, eu entrei em uma bandeira MDBista que me conduziu à Câmara de Vereadores, o povo de Joinville, através dessa sigla partidária. Compreendo que nem todas as minhas posições tenham sido acatadas enquanto governo, mas isso faz parte do campo das ideias e de ajustes e de relações particulares, né? Eu não estou falando aqui de relações particulares fora do campo republicano. Algumas pessoas convencem, outras não conseguem convencer pelas suas ideias. Boa parte delas foi acatada. E aí isso para dizer o seguinte: o vereador Roque colocou com toda a propriedade, ora, se eu não analisar os números que se apresentam dentro desta cidade em relação ao futuro do país, isso não é demagogia. Ora, vereador, eu gosto muito de citar aqui o vereador Jean Schroeder, porque o seu partido tem uma essência que eu respeito muito, principalmente no campo da formação. Esse país deve muito ao conceito educacional adotado lá por Getúlio Vargas e por aqueles que conseguiram compreender que são dois alicerces, a educação e o trabalho. A frente trabalhista precisa ser respeitada. Então, quando eu olho para Joinville e não observar os números, nós tínhamos uma cidade com 17% de esgoto tratado, vereador Roque. Somos 34% de esgoto tratado. Tinha lá no bairro onde moram vereadores que eu respeito, vereador Leo Wilson, vereador Natanel Jordão, vereador e presidente desta casa, vereadora Tânia Larson, aquela região ali impregnava o mau cheiro. Foram 86 milhões de recursos aportados, aonde toda a elite dos bairros que são bem recebidos em obras, ficava jogando toda a escória lá no bairro, na Rua Rio Velho. E só esse governo, mais nenhum governo, fizeram piscinas e arrecadavam todo o esgoto que saía aqui da Zona Sul e aquele povo lá no mau cheiro. E esse governo responsavelmente avançou nisso. A educação, senhoras e senhores, eu não tenho meus filhos na escola pública porque reconheço que sou eu, mesmo que tenha trabalhado para isso, sargento da Polícia Militar aposentado, e essa comunidade me deu a honra de legislar por ela, portanto, meu salário somado é um salário significativo. Ora, se eu não puder contribuir no mínimo com a educação, compreendendo que gostaria muito que meus filhos tivessem educação municipal, mas eu compreendi isso lá no passado, porque a sequência falida da educação é o Estado. Portanto, nós colocamos num conjunto de ideias, eu e minha esposa, nossos filhos, em colégios privados, mas não por vaidade, por muita dureza, inclusive, com muita dureza, com falta de recurso, inclusive, e às vezes até parcelando conta de luz para poder manter meus filhos nas escolas privadas. E isso foi uma consciência minha, mas esse governo tratou a educação no país, nós transformamos dados. Ora, senhoras e senhores, não compreender isso e ficar, é claro, é óbvio, é só se eu for ignorante para não compreender que a obra do Rio Matias é o calcanhar de Aquiles do nosso governo. E ponto final, Aquiles foi um grande guerreiro, mas tinha um calcanhar. Vereadora Ana Rita, a senhora está coberta de razão, eu não quero entrar em mérito e nem aqui desacatar nenhum vereador da oposição ou da base, como queiram chamar. É para fim eleitoreiro e ponto final, acabou. Existem 3 processos que são muito maiores do que nós, em qualquer eventual reunião que nós façamos, até porque, como disse aqui um vereador, que nós não temos competência para fazer isso, teríamos que ouvir os técnicos. Lá estão sendo ouvidos todos os técnicos, inclusive. Ministério Público Federal, Ministério Público Estadual e o Tribunal de Contas deste Estado. Obrigado, presidente. Ok. Algum líder ainda? Vereador Facchini, foi citado. Qual é o meu tempo, senhor presidente? 1 minuto. 1 minuto? 1 minuto. Chega a ser cômico, né? Chega a ser cômico. Sou citado por 3 vereadores, tem 1 minuto. Era melhor vocês fazer como o Mauricinho fazia lá atrás, não me deixava falar, e aí, pelo menos, ficava mais explícito o cerceamento da palavra. Facchini, está no interno, daqui a pouco eu vou passar para o senhor. Ó, tá aqui, ó. É no artigo 53, tá? Depois o senhor dá uma lidinha lá com seus assessores, está no regimento. Eu já presidi essa casa. Eu vou dar 1 minuto a mais, eu sempre dei a mais. Eu conheço o regimento e conheço bem, por sinal.
Mas eu quero aqui, de forma muito fraterna e respeitando, da mesma forma que fui respeitado, né, vereadora Ana Rita, o papel do Legislativo tem que ser cumprido, independente do papel do Ministério Público. Nós somos 3 poderes. E eu não vou entrar em discussão com a senhora a esse respeito. É nosso dever. E aí a senhora traz um acontecido, um caso de um ex-vereador que teve a sua condenação, que pagou pelos seus crimes, né? Isso é da legislatura passada, e a senhora sabe da diferença, a senhora sabe das consequências para a sociedade, como aconteceu com o vereador João Carlos lá atrás, e o que está acontecendo com a obra do Rio Matias. A senhora sabe. Então não vou entrar nesse mérito. Vereador Roque Matei, nós sabemos e reconhecemos, e eu inúmeras as vezes fui para a tribuna reconhecer o bom trabalho da Secretaria de Educação, especialmente no que se refere à infraestrutura, até porque há dinheiro para isso. O Fundeb aporta um dinheiro extremamente importante para a qualidade da nossa educação, e Vossa Excelência, como gestor, como secretário, fez no que se refere à infraestrutura, e isso é inegável. Eu reconheço e já reconheci isso inúmeras as vezes. Agora, hoje, nesse momento, é fato. Meus filhos estão em escola pública, eu converso com os professores, né? Não só com os professores dos meus filhos, mas com os professores. Existe aí uma sobrecarga em cima do professor, estão todos extremamente estressados da forma que está acontecendo. E é verdade, em função da pandemia, em função da pandemia, mas nós precisamos reconhecer essas fragilidades. Aí nós vamos conseguir avançar. Vereador Richard, em relação aos números, eu sempre lhe respeitei e Vossa Excelência sabe disso. Agora, se nós formos tratar números aqui, vamos começar, por exemplo, com os 500 quilômetros de asfalto que o prefeito iria entregar à sociedade, que eu acreditei e que a grande maioria da população acreditaram. Quantos quilômetros de asfalto foram feitos com recurso da prefeitura? Quantos quilômetros de pavimentação, de novas pavimentações, foram feitos com dinheiro da prefeitura e paga por essa gestão? Números. Vamos falar de parada de ônibus? Das 3.600 paradas de ônibus da nossa cidade, 600 tem sequer um telhadinho. Aí, se nós formos buscar a questão do esgotamento sanitário que a Vossa Excelência que citou, é interessante, porque o governo Carlito falava a mesma coisa lá atrás, que pegou com 17 e entregou com 34. Passado quase 12 anos, o discurso é o mesmo. Quem está falando a verdade? Sabe? Então são essas questões que a gente precisa analisar. E aqui não é uma crítica no campo pessoal, não. Aqui é uma crítica de um cidadão que assumiu uma responsabilidade quando resolveu ser candidato a vereador. Aqui é uma crítica de um cidadão que tem um compromisso com essa cidade, que ama Joinville e que quer oferecer, especialmente para as futuras gerações, uma cidade ainda melhor do que a nossa. Então nós teríamos aí vários parâmetros para tratar números. E não estou aqui fazendo nada eleitoreiro, não. Vocês me conhecem, vocês sabem a minha origem, vocês sabem o meu comportamento, vocês sabem os temas que tratei nessa cidade, vocês sabem o que tratei enquanto vereador e o quanto sempre respeitei individualmente cada um de vocês, especialmente a figura do prefeito, tudo que tem o meu respeito. Agora, as fragilidades da nossa cidade, nós precisamos sim trazer à pauta. Vereador Roque, se nós formos conversar com o cidadão joinvilense, se nós formos para a rua, nós vamos perceber o quanto a obra do Rio Matias foi maléfico, não só para o erário, mas especialmente, como já falei aqui, imensurável o custo que trouxe para a nossa cidade. Muito obrigado. Obrigado. O senhor falou 4 minutos e meio, tá? Depois não ficar falando aí que eu não deixei falar. E o vereador Ninfo está coberto de razão. Os vereadores não respeitam o regimento. Vereador Odir, como líder. Senhor presidente e senhores vereadores. Vereador Richard, eu quero parabenizar Vossa Excelência pelas suas colocações com relação ao governador, que de fato o governador só ouve aqueles que gravitam ao seu redor, aqueles que estão ao seu redor. Mas é triste quando um gestor público, principalmente, não olham os que estão um pouco, não olham
e não ouçam aqueles que estão um pouco mais distantes. Talvez o senhor deve dizer isso ao governador, porque Vossa Excelência tem um exemplo de casa, porque o prefeito Udo age igualzinho o governador, ou melhor, o governador eu acho que está copiando a forma de governar do prefeito Udo. É isso, essa comparação eu faço. Eu acho que ele foi muitas vezes levar o deputado Fernando para apresentar ao governador, que seria o representante, e ele disse, olha, administra, só ouve aqueles que estão ao seu redor. Acho que isso deve ter acontecido. Com relação ao vereador Paraíba, eu quero dizer que fico muito feliz. Eu não poderia dar um outro parecer, vereador Paraíba, na comissão que analisa os projetos à luz da lei. Agora, eu espero que, de fato, este projeto seja aprovado por unanimidade nesta casa, o qual eu ficaria muito feliz de poder ver o meu parecer sendo votado e apreciado por todos. E quero parabenizar aqui o vereador Richard por ter votado favorável, o vereador Maurício Peixe, o vereador Roque, o vereador D'Alonso. E meus parabéns por terem votado. Na comissão de legislação, a gente vota à luz da lei. Obrigado, senhor presidente. O vereador Facchini não briga com o presidente. O presidente é um poço de bondade. Obrigado. Ok. Beleza. Vereador Richard, 1 minuto, então. 1 minuto. Porque foi citado. Presidente, eu prometo não passar o tempo aqui, mas eu só quero fazer uma pequena correção aqui, porque o vereador Rodrigo Facchini falou que eu citei, e aí citou 3 vereadores. Eu vi todo aqui, enquanto ouvi aqui, eu não citei Vossa Excelência, vereador Rodrigo Facchini, apenas para constar, presidente. Então, quando pediu o direito à palavra, aí nós temos que olhar o regimento aí, eu não citei o vereador Rodrigo Facchini. Obrigado, presidente. A réplica. Citada. Ok, pode falar. Vereador Facchini, assim, o que eu entendo, o que eu vejo é que o MP, através dessa ação, ele está fazendo essa análise coletiva do problema. Inclusive ali, dentro do processo, nós temos ali pedidos de danos morais que são sofridos pelos lojistas da área, os moradores da região. Então, eu volto a dizer que eu confio no MP, eu confio no trabalho que eles fizeram, mas eu não estou deixando de exercer o meu trabalho de fiscalizar. É isso que eu quero que entendam, que ao estar vendo, acompanhando o que o MP está fazendo, eu estou, de certa forma, fiscalizando o que está acontecendo ali. Porque a gente sabe que não é uma questão de corrupção, a gente sabe que ali é uma questão de quem é essa CPI, quem é a favor ou é contra o governo municipal. É isso que essa CPI quer mostrar. Então, eu queria corrigir isso, que é como eu penso. Obrigada, senhor presidente. Obrigado. Agora nós vamos entrar na pauta regimental, artigo 144, Regimento Interno, Projeto de Lei Ordinária 210/2019, de autoria do vereador Odir Nunes, do PSDB, que denomina via pública para fins postais, com os pareceres favoráveis das comissões com substitutivo. Projeto de Lei Ordinária número 166/2016, de autoria do vereador Jaime Evaristo, do PSC, que dispõe sobre o atendimento preferencial dos doadores de sangue, órgão, medula óssea, Joinville e da outras providências, qual tem anexo a ele o projeto de lei ordinária 16/2017, de autoria da vereadora Tânia Larson, do PSL, que dispõe sobre o atendimento prioritário no município de Joinville com pareceres contrários das comissões de legislação. Projeto de lei ordinária 121/2019, de autoria do vereador Luiz Corrêa, do PSC, que dispõe sobre a implantação do projeto que visa aprimorar a inteligência emocional dos alunos na rede municipal do ensino de Joinville com os pareceres contrários da Comissão de Legislação. Projeto de lei ordinária
2/2020, de autoria do vereador Iracema do Retalho, que institui as medidas para diagnóstico e tratamento de depressão pós-parto, com parecer contrário das comissões de legislação. Grande expediente, artigo 127 e 140 do Regimento Interno, matéria da ordem do dia. Informo com base no artigo 128 do Regimento Interno que nenhum vereador ou vereadora poderá se ausentar-se da sessão virtual, tendo em vista que iniciamos a ordem do dia. Em primeiro turno de discussão e votação em regime ordinário, projeto de lei complementar 28/2019, de autoria do vereador Rodrigo Facchini, do PSDB, que altera o dispositivo da lei complementar 451, de 29 de dezembro de 2015, que dispõe sobre as medidas permanentes de prevenção contra a dengue e da outras providências, regulamentada pelo decreto 26.373/2016. Solicito o primeiro secretário que faça a leitura dos pareceres favoráveis das comissões com o substitutivo. Vereador Jaime Schroeder. Passo a leitura do parecer da Comissão de Legislação, Justiça e Redação, de número 86/2020. Trata-se do projeto de lei complementar número 28/2019, de autoria do vereador Rodrigo Facchini, que visa alterar a lei complementar número 451, de 29 de dezembro de 2015, que dispõe sobre medidas permanentes de prevenção contra a dengue. Busca-se, com a proposição, reforçar a penalização e, assim, evitar a reincidência de infratores quanto ao descumprimento das recomendações exaradas pelas autoridades sanitárias a respeito de medidas de combate ao mosquito Aedes aegypti. Análise dos aspectos formais da proposição. Competência do município. Ao que parece, não há restrição imposta às municipalidades para que editem leis com vistas a alterar a lei já existente sobre o combate à dengue, haja vista se tratar de decorrência do exercício da independência e autonomia que a Constituição Federal assegurou às entidades estatais para que integrem ou que integram a República Federativa do Brasil. Evidenciado a sua competência para tratar de assuntos de interesse local, a Lei Orgânica do Município arrola temáticas de sua alçada, entre as quais destacam-se as seguintes: prover sobre a limpeza de vias e logradouros públicos, a remoção e a destinação de lixo domiciliar e de outros resíduos de qualquer natureza. Prestar serviços de atendimento à saúde da população, com a cooperação técnica e financeira da União e do Estado. Estabelecer e impor penalidades por infração de suas leis e regulamentos. Sendo assim, opina-se pela competência legislativa municipal acerca da temática sobre qual versa o projeto em exame. Forma para a apresentação da proposição. Da mesma sorte, nota-se não existir impropriedade técnica no que tange à forma que lançou mão o proponente para apresentar o projeto de lei complementar. No presente caso, o projeto contempla exigências e formas típicas de regulamentação de posturas. Nesse caso, o veículo adequado para a propositura do projeto é precisamente a lei complementar, veículo legislativo que se impõe, de acordo com o artigo 36, inciso 5º da Lei Orgânica do Município. Ademais, em se tratando de alteração de uma lei complementar em vista do princípio da simetria ou paralelismo de formas, há toda evidência que a alteração se faz necessária por instrumento normativo congênere. Desse modo, verifica-se que é adequada a forma utilizada pelo proponente. Iniciativa. Aqui também, ao cotejar esta matéria com os assuntos que a lei orgânica deste município estabelece a reserva de iniciativa legislativa executiva, parece não há ofensa à prerrogativa daquele poder. Análise de técnica legislativa. Por técnica legislativa, entendem-se as questões afetas à elaboração, redação, alteração e consolidação das leis. Neste particular, destacam-se os seguintes diplomas legais: a Lei Complementar Federal número 95, de 98, a Lei Complementar Municipal 303, de 2009, e o Decreto-Lei número
657 de 1942. As duas primeiras estabelecem regras quanto à redação, alteração e consolidação das leis, a última sobre vigência, eficácia e revogação dos diplomas legais. No caso em análise, aplicando-se as disposições dos diplomas citados ao projeto em questão, sugere-se que seja acrescido um parágrafo à lei complementar que se pretende alterar para inserir a intenção legislativa em sua integralidade. Conclusão. Tecidas todas essas considerações, em vista das razões apresentadas, recomenda-se a aprovação do projeto de lei complementar número 28/2019 pela Comissão de Legislação, Justiça e Redação, condicionada à adoção de substitutivo que segue a seguir. Substitutivo ao projeto de lei complementar número 28/2019. Acrescenta-se o parágrafo 7º ao artigo 10 da Lei Complementar 451, de 29 de dezembro de 2015, que dispõe sobre as medidas permanentes de prevenção contra a dengue e da outras providências. Artigo 1º. Acrescenta-se ao parágrafo 7º do artigo 10 da Lei Complementar 451, de 29 de dezembro de 2015, que dispõe sobre medidas permanentes de prevenção contra a dengue e da outras providências, para se consignar o seguinte texto. Artigo 10. Parágrafo 7º. No caso de reincidência no descumprimento das disposições da presente lei complementar, será automaticamente lavrado o auto de infração e aplicada a penalidade, conforme prevêem os incisos do caput desse artigo. Artigo 2º. Esta lei complementar entra em vigor na data da sua publicação. Este é o parecer do relator, vereador Richard Harrison. Com ele concordam os demais membros da Comissão de Legislação. Na sequência, passo a leitura do parecer número 14/2020 da Comissão de Finanças, Orçamento e Contas do município. Cabe salientar que o presente projeto de lei visa o reforço a penalizações por desobediência das medidas permanentes de prevenção contra a dengue, tendo como fito reforçar a penalização e, assim, evitar a reincidência de infratores quanto ao descumprimento das recomendações exaradas pelas autoridades sanitárias a respeito da medida de controle de combate ao mosquito Aedes aegypti, aplicando-se diretamente o auto de infração. Dito isso, entendemos perfeitamente viável esse endurecimento legal em desfavor dos infratores, com consequente agilização da penalização, haja vista que a dengue é uma doença que pode, se não ser evitada totalmente, ser minimizada com hábitos recomendados para que não apresentam grandes dificuldades para seu cumprimento pela municipalidade. Ocorre que a Comissão de Finanças fica limitada a mensurar o quanto poderia incrementar nas receitas, pois isso dependeria diretamente do volume de ações fiscalizatórias exercidas pelo Poder Executivo e também de sua capacidade fiscalizatória, tendo em vista que contém um percentual pequeno de fiscais, haja visto o tamanho da nossa cidade. Assim, observamos que o ideal é que não seja necessária a emissão de nenhum auto de infração, pois aqui o objetivo não é arrecadar, e sim inibir as práticas que favorecem a proliferação do mosquito, que tem crescido exponencialmente em nosso município. Porém, considerando o necessário combate à doença, faz-se plausível a aplicação da medida. Nesse sentido, feitas tais ponderações e tendo como premissa o alto índice de contaminação em nossa cidade, em função do crescimento dos focos de proliferação do mosquito Aedes aegypti e, consequentemente, o crescimento da dengue em nossa cidade, findo imediatamente o parecer. Considerando os requisitos necessários, recomendo, quanto ao mérito, a aprovação do projeto de lei complementar número 28/2019, de autoria do parlamentar Rodrigo Facchini, condicionada à adoção do substitutivo apresentado pela Comissão de Legislação, Justiça e Redação. Assim se manifesta o vereador Roque Matei, relator, e com ele concordam os demais membros da Comissão de Finanças. Senhor presidente, caros vereadores e vereadoras, está lido o parecer. Ou os pareceres. Ok. Ok, obrigado, vereador James. Em discussão, os pareceres favoráveis com o substitutivo. Não havendo em votação,
Os vereadores, quem for favorável, faça um sinal positivo. Vereador Fábio, o senhor aprova? Está com coceira no olho, vereador Fábio. Está aprovado. Aprovados os pareceres por unanimidade. Em discussão, o substitutivo. Com a palavra para o proponente. Senhor presidente, colegas vereadores, eu preciso aqui fazer um registro de gratidão. Há pouco ainda nós tínhamos aqui uma discussão tanto quanto acalorada em relação a outros temas, mas nesse momento eu me sinto na obrigação de fazer um registro de gratidão pelo entendimento dos colegas vereadores. Como já falei em outros momentos, não importa se é da base governista, dos independentes, mas um tema importante como esse, a gente sabe que nos unimos, né, na tentativa de acertar, na tentativa de oferecer à sociedade joinvilense o nosso melhor. E nesse caso específico, é isso que está acontecendo. Que pese lá atrás a gente ter sido quase que uma voz única em relação ao cuidado da dengue, que pese lá atrás a gente ter inúmeras às vezes usado da tribuna para falar sobre a dengue e o risco que estávamos correndo, hoje está aí 5.000 pessoas infectadas por essa doença. Eu temo que logo lá na frente venha a dengue hemorrágica, e essa é extremamente letal. Eu tenho muita preocupação com isso. Então, esse substitutivo é nesse sentido, é de fazer com aqueles que estão sendo irresponsáveis, que não estão sendo corresponsáveis com o cuidado, eles venham a ser multados, né? Na verdade, esse substitutivo, ele dá a condição ao agente, já na reincidência, independente do prazo, ele aplicar uma multa para aquele que não correspondeu com a sua responsabilidade. E quando a gente fez esse apelo, foi ao vereador Richard, foi ao vereador Roque Matei, foram prontos, né, em aprovar em suas comissões, obviamente com o entendimento dos demais colegas vereadores de cada uma das comissões, e está aí o projeto hoje sendo aprovado, né? Espero que muito em breve o prefeito também possa sancioná-lo, para que a gente consiga, né, dar mais um instrumento no combate ao mosquito da dengue, no combate à dengue, no combate a essa doença que nos coloca num ranking não desejável, né? Que nos coloca num ranking aí, nós hoje correspondemos e representamos quase 70% dos casos de dengue em Santa Catarina, e obviamente que isso traz um alto custo para a saúde pública. Então, esse projeto aprovado, ele vai dar maior eficácia para aquele que está na linha de frente fazendo a fiscalização, e certamente com essa votação que estamos aqui aprovando hoje, que estamos aqui efetivando hoje, nós estaremos economizando dinheiro público na saúde. Nós estamos prevenindo, em vez de tratar a doença lá na frente. Por isso, eu quero fazer esse registro de gratidão, né, e aos colegas vereadores, de forma geral, ao coletivo desta casa, com a certeza que estamos dando um passo importante para o combate à dengue. Muito obrigado, senhor presidente. Vereador Odir. Ok. Senhor presidente e senhores vereadores, senhoras vereadoras, vereador Facchini, quero parabenizar Vossa Excelência por esse projeto, parabenizar todos os vereadores que entenderam a situação, porque nós precisamos, primeiro, fazer um trabalho de conscientização à população. Isso é em todas as esferas, em tudo aquilo que envolve o coletivo. Se não, vejamos, muitas vezes o vereador Richard tenta o poder público e os agentes públicos fazer o trabalho das grandes campanhas de conscientização sobre os problemas que podem trazer sérios problemas para o coletivo. Agora, quando, vereadora Iracema, este coletivo
o cidadão não corresponde, aí sim é a hora, vereador Ninfo, de se fazer leis para punir o cidadão. Porque eu tenho que ter a minha responsabilidade pessoal, mas, acima de tudo, eu também tenho que ter a minha responsabilidade social. E quando eu não tenho essa responsabilidade social como cidadão, entra o exercício do vereador, do legislador, de dar instrumentos ao executivo para que ele aplique normas, regras e que pune o cidadão. A mesma coisa eu quero dizer a vereador Maurício Peixe. O prefeito decretou aí que todo mundo tem que usar máscaras. Agora, quem está fazendo a fiscalização de quem não está usando máscaras? Porque a nossa população ainda requer muita consciência sobre a sua responsabilidade coletiva. Isto é, eu não sou responsável só do meu portão para dentro. Eu tenho que ter a responsabilidade com aqueles que estão fora do meu portão. E isso nós temos visto que ainda nós precisamos, vai anos e anos, porque isso é um problema cultural. E nós só vamos modificar isso, professor Roque, com a educação. Com a educação. É lá que nós vamos, lá que está a grande transformação. Não é mais na questão dessa geração. Se não, vejamos. Veja o trabalho dos cientistas, dos jornais. Olha, o coronavírus vai só pegar os idosos. E aí eu e o Ninfo, vamos aqui de todos os vereadores, eu e o Ninfo, nos clausuramos, né? Nos enclausuramos. Com isso, a juventude, os jovens, não tiveram esse cuidado. Olham as estatísticas. Aonde está o maior índice de contágio do vírus? Está naqueles que tem de 39 aliás, de 30 a 39, de 40 a 49. Quer dizer, nós nos cuidamos, né, vereador Ninfo? De vez em quando a gente brinca aí com os nossos amigos, olha, cuida do caminhão catavelho, né? Já passou por aí, isso é uma forma de você fazer as pessoas se cuidarem. E eu quero parabenizar aqui as pessoas que estão nesse grupo de risco, de terem um maior cuidado. Assim também, ontem, aliás, eu discutia em grupos políticos de que Joinville não está preparada para atender o problema do coronavírus. E fizemos esse alerta, vereador Facchini, porque nós, Vossa Excelência, desde 2014, 2015, já vem alertando que nós poderíamos ter um agravamento na situação da dengue. O resultado está aí. Se você não combate, não faz campanha de esclarecimento, esse é o resultado. 5.000 e poucas pessoas aí com a dengue. Além do sofrimento para a família, o custo financeiro para o Estado, né, para o empresário e para toda a sociedade. Parabéns, vereador Facchini, parabéns a todos os vereadores. E agora o prefeito não pode reclamar que não tem instrumento para combater a dengue. Obrigado, senhor presidente. E continua a discussão. Alguém gostaria de falar? Não? Em votação, o substitutivo. Quem for favorável, faça um sinal positivo. Está aprovado por unanimidade. Só não se manifestou aqui o vereador Aldir Nunes, né? Não se manifestou. O senhor vota a favor?
Voto a favor. Aprovado. Segue para a Comissão de Legislação, Justiça e Redação, para elaboração da redação final, conforme dispõe o artigo 175 do Regimento Interno. Em primeiro turno de discussão e votação em regime ordinário, projeto de lei ordinária 4/2020, de autoria do vereador Richard Harris, do MDB, que reconhece utilidade pública municipal, Grupo Escoteiro Cavaleiro da Cruz. Uma questão regimental, vereador Maurício Peixe. Abre lá para o Maurício. Senhor presidente, venho requerer a dispensa da leitura dos pareceres desse projeto, uma vez que nós já o conhecemos bem discutido nas comissões técnicas. Obrigado. Obrigado, vereador Maurício. Em discussão, o requerimento do vereador Maurício Peixe. Não havendo em votação, os vereadores concordam, façam sinal positivo. Vereador Jaime, o senhor concorda? Ok, está aprovado, inclusive, o voto do vereador Jaime. Em discussão, os pareceres favoráveis. Não havendo em votação, os vereadores que concordam, está aprovado por unanimidade. Em discussão, o projeto. Vereador Richard? O senhor quer discutir? Não. Em discussão, o projeto. Quem for favorável, faça sinal positivo. Está aprovado por unanimidade. Segue para a ordem do dia da próxima sessão, conforme o interstício de uma sessão ordinária, conforme dispõe o artigo 223 do Regimento Interno. Em primeiro turno de discussão e votação em regime ordinário, projeto de lei ordinária 16/2020, de autoria do vereador Fábio D'Alonso, do PSDB, que denomina rotatória Comandante Carlos Edo, a rotatória existente na Avenida Santos Dumont, antes do aeroporto Lauro Carneiro de Loyola, no bairro Vila Cubatão. Uma questão regimental, vereador Jaime Evaristo. Senhor presidente, nossa questão regimental é a suspensão da leitura dos pareceres, como já foi amplamente discutida nas comissões e os vereadores já estão a par dos pareceres. Isso. Antes de discutir, eu acho que eu vou corrigir aqui o partido do vereador Fábio, que é PSD, eu acho que eu falei PSDB, desculpa, viu? O vereador Fábio já tinha feito um sinal ali. O senhor já foi do PSDB também, né? Mas tudo bem. Do PSD, perdão aí, vereador, às vezes a gente erra, é muito atropelado. Então tá, em discussão, o requerimento do vereador Jaime Evaristo. Quem concorda, faça sinal positivo, por favor. Está aprovado o requerimento do vereador Jaime Evaristo. Em discussão, os pareceres. Não havendo em votação, os vereadores que concordam, façam o sinal. Os pareceres. Está aprovado. Em discussão, o projeto. Discussão, projeto. Quem for favorável, faça um sinal positivo. Está aprovado. Segue para a ordem do dia, conforme a próxima sessão, com o interstício de uma sessão ordinária, conforme dispõe o artigo 223 do Regimento Interno. Esse aqui, Matheus. Esse aí ele foi lido, presidente, na última sessão, só não entrou na discussão. Quem estava escrito, mas esse aqui não é do... Mas tu tem certeza que isso aqui é do vereador Faquino, não era do Ninfo? Tá errado isso aqui, né? Agora nós vamos para a discussão dos trabalhos dos colegas vereadores. Em discussão e votação, os trabalhos das senhoras e senhores vereadores. Inicia a discussão da votação do pedido de informação número 31/2020, de autoria do vereador Ninfo, do PL. Está errado aqui também. No qual foi lido na sessão do dia 3 de junho de 2020, porém não chegou a ser discutido, devido ao término da referida sessão. Em discussão, o pedido de informação. Não havendo em votação.
Os vereadores que concordam, façam sinal positivo. Está aprovado o pedido de informação do vereador Nilson. Encerramento da sessão. Agradecendo a Deus, as senhoras vereadoras, os senhores vereadores, servidores deste Poder Legislativo, profissionais de comunicação social, público que nos acompanha pela internet, declaro encerrada a presente sessão ordinária e convoco as senhoras vereadoras, os senhores vereadores para a próxima sessão ordinária a ser realizada em 9 de junho de 2020, terça-feira, às 17 horas, na plataforma virtual Zoom. Uma boa noite a todos, colegas vereadores. Até amanhã. Rigorosamente 7 horas.